Vamos refletir na palavra de Deus, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Nós aqui estaremos refletindo nos versos de número 21 a 26. Nós continuaremos a expor aqui o Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus? Nosso objetivo é aqui investigar a identidade de Cristo, sua identidade, sua missão, como ele se relaciona com o seu povo, a sua igreja. E nesta noite aqui quero considerar com você, meu irmão, membro desta comunidade, aqueles que nos visitam, a qual nos sentimos alegres com a presença de vocês e convidamos vocês também a refletir nesta mensagem, assim como aqueles que nos acompanham pela internet. Quem é Jesus? Jesus é aquele que se revela de modo muito especial a quem segue seus ensinamentos. E que modo especial é esse que Jesus se revela àqueles que seguem seus ensinamentos? É um modo de amor, cuidado, onde ele promove consolo, onde ele traz orientação, suporte para a vida. Jesus promete se revelar de maneira especial àqueles que demonstram amá-lo, obedecendo aos seus mandamentos, reforçando a promessa do Espírito Santo, que fará lembrar de seus ensinamentos. Nesta noite eu quero aqui considerar isso. Jesus se revela de um modo muito especial, com amor, com graça, na vida dos que nele creem e por crerem fazem a sua vontade. Não é assim que ele se revela ao mundo, porque o mundo não crê, muito menos dá importância aos seus ensinamentos, mas aos que creem, ele tem promessas. E ele diz que enviaria o seu representante, o Espírito, que nos ajudaria a lembrar sempre dessas promessas, a lembrar sempre desses ensinamentos, para que continuemos firmes em nossa vocação cristã. João 14, verso 21, observe esse texto. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. João 14, do 21 ao 26. Esse mesmo João foi o que escreveu uma carta geral, em que, nesta carta, ele faz a seguinte afirmação: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Jesus é aquele que nos amou. Jesus é aquele que continua a nos amar.
e que sempre amará a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Então saiba, você contará sempre com o amor de Cristo sobre sua vida. Conforme nós já vimos anteriormente nesse capítulo 14, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele amou e amou até o fim os seus discípulos. Ele amou os 12, mesmo sabendo que um deles o trairia, mesmo sabendo que outro o negaria, mesmo sabendo que boa parte dos discípulos na sua prisão o abandonaria por causa do medo, porque apenas um permaneceu no dia da crucificação, e era justamente quem escreve o Evangelho, o João. Jesus é aquele que ama a sua igreja. Ele se revela de um modo muito peculiar com o seu povo. Há uma união de Cristo com o seu povo, uma união mística, e ele tem promessas à vida da sua igreja, à vida daqueles que vivem para honrar os seus mandamentos. Ele tem promessas aos que diligentemente praticam aquilo que com ele aprenderam. Hoje, aqui em nossa exposição, observaremos implicações para a nossa vida como adoradores, que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, que querem fazer da vida uma vida em Cristo, cujo fim é a missão de Cristo, a expansão do reino. Para isso, é preciso que compreendamos: Ele nos ama, e por nos amar, nós o amamos. E as evidências desse amor é seguir os seus mandamentos, seguir os seus ensinos. Observaremos em nossa exposição os impactos que se manifestam em nossas vidas quando, em meio às lutas, em meio aos muitos problemas, as dificuldades que vira e mexe se manifestam em nossas vidas, nós as enfrentamos confiados no Senhor. Nós a enfrentamos dependendo da graça de Deus e vemos o Filho se revelar junto com o Pai, além da presença do Espírito, que sempre nos lembra dos ensinos e diz para nós, naqueles dias difíceis: não temas, eu tenho tudo sob controle. Jesus promete se revelar de modo especial àqueles que dão provas do seu amor por Cristo, porque amam os seus mandamentos e os seguem. E esse Cristo diz: olha, o Pai enviará o Espírito para lembrá-los sempre desses mandamentos, porque vocês precisam desses mandamentos para que vocês tenham vida. A primeira consideração que faço aqui nesta noite, meus irmãos, está no verso de número 21, em que eu quero aqui refletir com você que aquele que nos ama, aquele que se revela de modo especial na minha vida, ele tem promessas de conforto aos que verdadeiramente o amam. Porque há muitos que dizem: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, mas sua vida diz o contrário. Ele pode ter conversas religiosas até bem interessantes, mas a vida dele contradiz as suas conversas religiosas. Verso 21: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Pensemos um pouco no contexto desse verso. O grupo de discípulos estava tomado por perturbação. Por quê?
porque eles souberam que o Cristo seria morto. Jesus falou: o meu tempo chegou ao fim. Eis que o Filho será glorificado. E a forma como o Filho seria glorificado seria a partir de sua morte na cruz. Isso turbou o coração dos discípulos. Tanto é que o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, a palavra de Jesus é: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque os discípulos estavam perturbados. Como assim? Depois de 3 anos juntos, o Senhor vai embora? Havia chegado a hora do Filho ser glorificado. E ele seria glorificado na cruz do Calvário. E sabe por quê? Por causa de mim e de você. Sabe? Porque quem deveria morrer naquela cruz não foi Jesus, não era Jesus, mas eu e você. Estamos diante de uma mensagem de vida ou morte. Jesus amou e amou até o fim um grupo de discípulos jovem que caminhou com ele ao longo de 3 anos e próximos de sua partida estavam tanto que temerosos, apreensivos quanto ao seu futuro. Você já se sentiu assim? Temeroso, apreensivo quanto ao seu futuro? Aquele jovem grupo de discípulos assim estava. E a esse grupo apreensivo, temeroso, Jesus afirma de modo muito gracioso que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus não disse aquele que tem uma conversa religiosa bonita, esse é o que me ama. Não, ele disse aquele que tem vida na sua vida, aquele que tem realmente um ouvido atento à palavra, mas também mãos atentas a fazer aquilo que a palavra manda. Esses são os que me amam. Meus irmãos, precisamos considerar algo de muita importância, compreender que o Evangelho é prático. O Evangelho tem uma teoria, mas essa teoria precisa ser posta em prática. Do contrário, não é Evangelho. O Evangelho é vida na vida. O Evangelho, ele não apenas se debruça na leitura. O Evangelho requer leitura. Aquele que quer conhecer a Cristo precisa ler. Ler o Evangelho, ler a Bíblia. Precisa orar. Sim, precisa orar. Mas precisa também meditar. Parar, pensar. Precisa se autoexaminar a partir daquilo que ele leu. Se autoexaminar a partir daquilo que ele ouviu. Mas não basta isso. Ele precisa reorientar a sua vida diante de tudo aquilo que lhe foi posto à mão. E tomar decisões na força e no poder do Espírito Santo, para que ele possa andar em conformidade com a palavra de Deus. Porque não é por força e nem por violência que nós seguiremos o caminho do Senhor, mas sim pela graça, pela maravilhosa graça que se revela em nossa vida por meio da palavra pregada, porque o Espírito opera por meio da palavra pregada. E esse Espírito está aqui, operando em corações. Os que verdadeiramente amam o Senhor Jesus são aqueles por Ele amados primeiramente. Aqueles que não apenas aceitaram os mandamentos, se encantaram com os mandamentos, disseram, olha como são lindos esses mandamentos, mas também passaram decididamente a viver de acordo com esses mandamentos. Pela graça sois salvos. Mas a graça que salva é a graça também que educa a minha vida a andar em conformidade com Cristo. Porque a graça não me faz alguém que
passa a viver da forma como bem entende. Não, isso é escravidão. A graça me liberta. Essa graça reveladora, essa graça salvadora revela o amor do Pai nos céus. Essa graça salvadora revela o amor do Filho. Essa graça salvadora é aplicada à minha vida pela obra do Espírito Santo. Essa graça traz consolo diante das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo que jaz do maligno. O jovem grupo de discípulos, diante do desafio que seria viver por um tempo não tendo mais a presença de seu Senhor. Que entendamos, irmãos, uma coisa é você caminhar tendo Jesus ali, está no seu campo de visão. Outra coisa é ele dizer, agora vocês vão sós, mas eu vou mandar o Espírito. E opa, tá, tudo bem, eu tenho o Espírito, mas eu não vou ver mais o Senhor? Não, eu vou estar lá na casa do Pai, à destra de Deus Pai, intercedendo por vocês. Mas e a falta de segurança? E aquele medo que bate, ainda que tendo a presença do Espírito? Jesus, então, diz àquele grupo de jovens, olha, eu tenho promessas de consolo para vocês. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão amados pelo Pai, vocês serão amados por mim, e eu me revelarei a vocês. Eu me manifestarei na vida de vocês. Você já parou para pensar o que significa isso? O que significa essa promessa, ser amado por Cristo? Tê-lo sendo revelado em nossas vidas. Meus irmãos, aqui cabe um momento de você parar e pensar. No Antigo Testamento, no livro de Salmos, há uma palavra, talvez as novas traduções, as novas versões não apareçam, mas as antigas tinham selá. Era o momento em que o leitor, ele parava para pensar no que ele acabou de ler. Eu queria que você parasse para pensar no que você acabou de ouvir. O Senhor tem promessas para a vida daqueles que guardam os seus mandamentos. E as promessas são, eu o amarei, você será amado pelo Pai, isso além da presença do Espírito na sua vida. Você será amado pelo Pai, você será amado pelo Filho, e o Filho se revelará em sua vida. Pare, pense. O que isso significa? Estamos diante de uma promessa que nos faz imaginar muitas coisas. Difícil de dizer o que de fato é essa revelação. Como que ele vai se revelar em minha vida? Tudo bem, eu já tenho a presença do Espírito, porque eu criei. E Deus habita em mim pela presença do Espírito, mas Ele está dizendo algo mais. Ele está dizendo, você terá o Espírito, mas eu me revelarei a você. J.C. Ryle, um teólogo anglicano do século ainda 19, ele traz uma frase bem interessante ao comentar esse texto. Ele diz, podemos desfrutar mais do céu em nossa vida terrena do que muitos crentes imaginam. Vou repetir. Podemos desfrutar mais do céu em nossa vida terrena do que muitos crentes imaginam. Olha, meus irmãos, eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. O que eu desfruto do céu é pouco, se comparado àquilo que o Senhor me dispõe para desfrutar. E sabe de quem é a culpa? É minha. É minha.
porque o Espírito é o mesmo, o Pai é o mesmo, o Filho é o mesmo. Mas hoje, tão entretido com as tecnologias do nosso tempo, com os afazeres do nosso tempo, às vezes eu deixo de desfrutar em minha vida nesse tempo das mais belas bênçãos que vêm do céu. Você já parou para refletir sobre isso? Você considera isso importante em sua vida? Ou você continua se entretendo com as coisas desse mundo, achando que elas durarão por toda a eternidade? Céu e terra um dia vão passar. Tudo aquilo que você construiu com as suas mãos um dia vai ser queimado pelo fogo. Mas essa relação com Jesus, não. Aquele que nos ama e nos deu sua palavra para que tenhamos vida, nos faz promessas consoladoras. Se já não bastasse a presença do Espírito Santo em nossas vidas, Ele mesmo promete a sua revelação em cada um de nós, se nós formos obedientes aos seus ensinamentos. Como isso acontece, eu não sei como explicar, mas uma coisa eu sei, eu quero isso na minha vida. E eu chamo isso de avivamento, de uma visitação do Senhor sobre minha vida. Eu quero isso na minha vida. Eu não quero apenas a presença do Espírito me ajudando, eu quero a visitação do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor possa estar me dando mais do céu em minha vida nessa terra. E não quero apenas para mim, eu quero para mim, eu quero para a minha família, eu quero para cada um que aqui está, para cada membro desta igreja, mas não para por aí. Eu quero, quiçá, para o meu Brasil, que ele experimente algo que nossos irmãos ingleses um dia experimentaram, nossos irmãos americanos um dia experimentaram, e em outros lugares do mundo também experimentaram. Eu quero para a minha vida, eu quero para a sua vida, eu quero para o meu casamento, eu quero para os meus filhos, eu quero para esta comunidade, eu quero para aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Essa vida do céu aqui na terra, porque nós, pela graça, na dependência do Espírito Santo, fazemos a vontade de Deus. E no final, usando a expressão do próprio Cristo, no final, depois de fazer tudo certinho, dizermos: somos servos inúteis. O rei Davi, certa feita, disse, Salmo 25, 14, o Senhor é amigo. Mas amigo de quem? Dos que o temem. O Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina sua aliança. Meus irmãos, Deus nos chama por meio de seu Filho a juntos aprendermos sua aliança, a juntos ouvirmos sua boa voz e querermos cada dia mais e mais de Cristo. Nós estamos com uma dieta muito pobre de Jesus Cristo. Nós precisamos ter mais fome de Cristo. Quando a gente vem a um culto, muitos acham um desperdício. Mas sabia que esse culto é pouco para a tua vida? Você precisa mais de Cristo. Você não pode se limitar a esse culto. Você não pode permitir que a agenda deste mundo engula a sua vida a tal ponto que você não considera Cristo como o fim principal da sua história. O Senhor é amigo dos que o temem, mas o maior perigo
O maior perigo que nos impede de ter esse desfrute do céu aqui na terra, de ter essa promessa consoladora do Espírito agindo em nós, nos conduzindo à verdade e do próprio Filho se revelando em nossas vidas. O maior impedimento para isso é a nossa soberba, é o nosso orgulho, é quando a gente acha que já está bom demais e não precisa mais de Jesus. O mundo bebeu durante séculos do Evangelho. A Europa é o que é por causa do Evangelho. Os Estados Unidos são o que são por causa do Evangelho. Aí agora, querem as benesses do Evangelho, mas não querem o Cristo. É uma igreja acéfala, é uma igreja sem cabeça, é uma igreja morta. Nós precisamos de Cristo. E o maior problema para que haja essa revelação do Cristo em nossas vidas é a nossa autossuficiência. O maior perigo é o dinheiro. A gente começa a ver a conta bancária cheia e diz, não preciso de Jesus, eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. A igreja de Laodiceia no Apocalipse fez exatamente desta maneira. Era uma igreja que crescia num ambiente rico, num ambiente onde havia produção de lã, num ambiente onde havia uma indústria farmacêutica que lidava com colírio, uma cidade em que havia bancos. Mas Jesus olhou para essa igreja localizada nessa cidade e disse, vocês são pobres, cegos e nus. E eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus estava do lado de fora da sua igreja, quando na verdade ele queria estar sentado à mesa da igreja que lhe pertence, porque ele comprou com o seu sangue. Mas ele estava do lado de fora, porque essa igreja se embebedou com a riqueza deste mundo, com o poder deste mundo, com a fama que esse mundo propõe. É importante, meus irmãos, dizer sempre, não existe igreja sem Cristo, assim como não existe um corpo sem a sua cabeça. Você não vê por aí corpos andando sem cabeça. Mas parece que tem muita igreja andando sem Cristo. O Senhor bate à porta da sua igreja. Talvez a porta que o Senhor está batendo agora seja a sua vida, porque você se acha autossuficiente, orgulhoso, soberbo. Conquistou tudo na vida, é uma pessoa inteligente, tem bons relacionamentos. As coisas estão fluindo muito bem na sua vida e se acha autossuficiente. Mas a palavra de Deus para você é: preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O Senhor está pronto a ser aquele amigo que se senta à mesa e se revela de um modo muito especial na sua vida. Mas para isso é necessário que você responda com amor ao amor que um dia foi revelado à sua vida, guardando os seus mandamentos. A primeira consideração que aqui faço é que aquele que nos ama tem promessas maravilhosas para o seu povo que obedece os seus mandamentos. A graça que nos salvou mediante a fé depositada em Cristo é a mesma graça que nos impulsiona a uma vida de obediência. A graça salvadora, repito, é a graça que educa. Mas parece que hoje em dia é muito crente deseducado, mal educado.
ele acha que basta levantar a mão e dizer que aceita Jesus. Dê evidências que de fato você recebeu Jesus em sua vida e passe a considerar essa mensagem com mais seriedade. Porque o Evangelho é uma graça, mas também traz consigo um imperativo de renúncia. Aquele que nos ama se revela à sua igreja, mas não se revela do mesmo modo ao mundo. A promessa de sentar-se à mesa é para os filhos e não para o mundo. Não existe salvação universal. No final das contas, todo mundo vai ser salvo. Não! Se fosse assim, a pessoa que mais falou do inferno, a pessoa que mais alertou sobre a punição eterna foi Jesus. A salvação, meus irmãos, é algo que precisa ser objeto de nossa análise e reflexão com muita urgência. Vida ou morte, porque Jesus se revela de modo a ter essa intimidade de sentar-se à mesa para os que creem e não para os que não creem. Judas, verso 22, não Iscariotes, o Tadeu, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? A promessa do Senhor Jesus deixou esse discípulo um tanto que espantado. Como assim? O Senhor vai se revelar a nós, mas e o restante do mundo? Como é que vai ser? Por que Judas, Tadeu, fez essa pergunta a Jesus? A teologia de Judas Tadeu o levou a essa compreensão que lhe causou espanto, a palavra de Jesus. Porque para Judas Tadeu, influenciado pela teologia do seu tempo, que reinava no mundo judeu, ele nutria a imagem de um Messias político. Ele associava Jesus a um rei político que governaria o mundo a partir de Jerusalém. E esse rei político manifestaria o seu poder, o seu domínio no mundo inteiro, porque o rei, ele gosta de manifestar o seu poder ao mundo inteiro. Aí Jesus vem e diz: eu me revelarei a vocês que guardam os meus mandamentos. Aí Judas fica: por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque Jesus não veio aqui fazer um movimento de causa política. Tem igreja hoje que faz do púlpito um movimento de causa política, mas Jesus não veio promover um reino político, mas sim um reino espiritual. A salvação de nossas almas da ira de Deus. O reino de Jesus não é um reino deste mundo. Sendo assim, todo aquele que vive na expectativa da expansão desse reino precisa entender que ele não se dá nos palácios de Brasília, mas nas imediações de nossas cidades, onde se prega a palavra, conduzindo as pessoas ao arrependimento e fé, de modo que elas possam se sentar à mesa, comer do pão, beber do vinho, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É tempo de chorar, porque Jesus virou entretenimento na vida de muitos. Causa política na vida de outros. Causa social na vida de terceiros, quando Ele veio nos salvar da ira de Deus. A revelação que esse mundo impenitente terá do Senhor não será do amigo que se senta à mesa,
A revelação que esse mundo terá do Senhor será do Cristo conquistador, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E essa visão será aterrorizante para um mundo que durante toda a sua vida zombou de Jesus. Ou até mesmo ouviu essa mensagem, mas não considerou. Se entretinha com essa mensagem. Comentava a mensagem, discutia a mensagem, mas essa mensagem não é para ser discutida, essa mensagem é para ser recebida. Não estamos dando uma preleção, estamos aqui proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, e ele requer uma decisão. As palavras de Jesus no Apocalipse são importantes de serem lembradas em nossos dias. Apocalipse 1:3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Não adianta ouvir, porque se ouvir e não decidir de modo inteligente, recebendo o Senhor Jesus, você só aumenta a tua pena. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. É preciso ouvir e diante dessa graça, desse privilégio de ouvir, decidir, obedecer. Porque na grande tempestade, porque o juízo final será uma grande tempestade, onde se avaliará as edificações. A casa sobre a rocha permanece de pé. A casa sobre a areia cairá. A tua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? A casa sobre a rocha é aquele que ouve e põe em prática o Evangelho. O Evangelho pede o quê? Arrependimento. Eu me arrependo. O Evangelho pede o quê? Fé. Eu creio. O Evangelho pede o quê? Confissão, eu confesso. O Evangelho pede o quê? Renúncia, eu renuncio. O Evangelho pede o quê? Guarda dos mandamentos, eu guardarei os mandamentos. O Evangelho pede o quê? Santidade para a vida, eu terei santidade em minha vida. Tudo na dependência da graça, através da obra do Espírito. Mas e quanto àquele que ouve, acha até encantadora essa mensagem, diz que amanhã eu resolvo isso, canta os hinos da igreja, tem até a sua playlist lá nos streamings da vida, com música que ele ouve indo para o trabalho, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Na grande tempestade, ele poderá argumentar: Senhor, em teu nome fizemos tanta coisa. E Jesus dirá a você: eu não te conheço, eu não te conheço. Ao mundo, de modo geral, não se dará a revelação de Jesus Cristo, como se dá na vida da igreja. Não. Todavia, isso não deve levar a igreja soberba, né? Jesus se revela a mim de uma forma especial, que ele não se revela a você, meu amigo. Porque eu sou de Jesus. Uns são, outros não. Eu tenho unção, você não tem não. Não. E Paulo escreve aos Coríntios a respeito de nós. Ele diz algo que deixa a gente um tanto que constrangido. Que parece que Deus escolheu a coisa mais torta do mundo. Sabe, os piores. Ele escolheu esses aqui, eu vou escolher esses aqui, ó, para serem a minha igreja, para que Deus seja glorificado. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada
aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Há orgulho em seu coração por você estar aqui, por você conhecer a Cristo, por você ser membro de uma igreja, por você dar as suas contribuições? Olha, entenda uma coisa: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas desprezadas. Ninguém se orgulhe, porque estamos aqui pela graça de Deus. A condição para que a igreja experimente essa graça consoladora durante seu período de peregrinação nesse mundo, Jesus reitera: guarde os meus mandamentos. O amor que cada crente professa ter em Jesus Cristo terá como resultado uma vida de obediência, aonde ele poderá contar, além da pessoa do Espírito habitando em seu coração, o amor do Pai e a revelação do Filho. Matthew Henry, teólogo, diz sobre esse texto algo muito interessante. Onde houver um verdadeiro amor por Cristo, haverá uma valorização do seu favor. Ou seja, se eu amo a Cristo, eu valorizo a graça. Eu falo da graça. Eu não esqueço dessa graça. Eu a canto e digo: preciosa graça, maravilhosa graça. Mas tem mais. Onde houver o verdadeiro amor por Cristo, haverá uma veneração da sua autoridade. Ou seja, adoraremos ao Senhor por sua autoridade, por seu poder, e uma submissão completa de todo homem à sua orientação e soberania. Quem ama Jesus valoriza a graça. Quem ama Jesus venera a sua autoridade. Quem ama Jesus se submete à sua orientação. Você ama Jesus? Você ama Jesus? A palavra graça, ela é muito pronunciada por você ou ela é pouco pronunciada por você? Você fala mais da graça ou dos seus méritos? Se você fala mais dos seus méritos do que da graça, meu querido, não diga para mim que você ama Jesus, porque você ama a si mesmo. Porque quem ama Jesus vê em tudo a graça. Essa semana eu estava vendo uma reportagem do goleiro do Fluminense, em rede internacional. O repórter, que era um ex-colega dele de futebol, perguntava e ele respondia: foi a graça, foi Deus, foi a ação de Deus, nós oramos, Deus abençoou. Tudo era Deus, a graça. Ele é um pregador da palavra em tempo e fora de tempo. Um homem com 44 anos, que se estica daquele jeito, é a graça, meu irmão. Isso é graça, isso é o poder de Deus. E ele reconhece isso. Você reconhece a graça sendo manifesta em sua vida? Você valoriza a autoridade de Cristo sobre sua vida? Você se submete à orientação dele? O mundo não tem nenhuma preocupação com isso, irmãos. Mas nenhuma. Porque o mundo ama a si mesmo. O mundo prega a meritocracia. O mundo odeia Jesus. E alguns nem sequer odeiam. Fazem pior. Agem com indiferença para com Jesus e aqueles que pregam Jesus. Portanto, podemos aqui considerar que aquele que nos ama
se revela somente à sua igreja e não ao mundo. Por quê? Porque a sua igreja, que recebeu a revelação de Deus, de que aquele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nós queremos amá-lo, nós queremos seguir a sua voz. E aqui a segunda consideração que faço a partir desse texto é que ainda, para aqueles que ainda não professaram a sua fé em Cristo, são pessoas que frequentam a igreja, se acostumaram a ouvir a mensagem de Deus, às vezes cresceram num ambiente religioso, os pais são crentes, são filhos de crentes, mas nunca tiveram um encontro com Cristo. Deus te chama hoje, por meio da mensagem de Cristo, a um conserto em sua vida, para que você tenha essa maravilhosa revelação do Filho na sua vida. Porque é ela que te dará forças nesta terra para enfrentar as lutas com graça, com equilíbrio, com coragem e muito trabalho. Aquele que nos ama tem como seu representante o Espírito Santo. Versos 25 e 26. Aquele que nos ama não cessa de produzir palavras de consolo para o seu povo. Agora ele reafirma ao seu jovem grupo que eles estariam sob a orientação do Espírito, porque o Espírito Santo os ajudaria a lembrar-se sempre de suas palavras. Ou seja, o Mestre os deixaria, mas eles teriam outro professor que os ensinaria a palavra de Deus, o Espírito Santo, que iluminaria suas mentes e corações para compreenderem a beleza do Evangelho. Meus irmãos, por que era importante o Espírito para nos lembrar do Evangelho? Porque a gente tem um problema de memória. Tem. A nossa natureza humana caída, ela nos deu um problema de memória. Esse problema de memória não afeta só os mais idosos, não. Não. Esse problema de memória afeta todos, até os mais jovens. Todos temos um problema de esquecimento. A gente esquece muito fácil do que é de Deus. É muito normal você sair daqui e se perguntarem em casa para você o que o pastor falou, você vai dizer, não lembro. Depois de 1 hora ouvindo, mas não lembra nem do texto que foi lido. É assim. Quer ver uma prova cabal da nossa decadência? Você lembra do que você aprendeu na escola? Você não lembra de nada. Mas você lembra das bobagens que você fazia quando não tinha professor na aula? Você lembra das bobagens que você fazia nos intervalos? Você lembra, até conta, rindo, mas daquilo que era certo, você não lembra. Você perdeu muita coisa, mas daquilo que era errado, você lembra com detalhes. Quer uma prova cabal? Quando um professor, você que é aluno, quando um professor tem um momento de descontração, você lembra exatamente daquela história que ele contou na aula. Foram 3, 4 minutos, de 50. No restante da aula ele contou sobre a história, a geografia, seja lá qual foi a disciplina. Mas você não lembra, mas daquela história engraçada você lembra. Na igreja não é diferente. Pastores que gostam de fazer do púlpito um stand-up. Você lembra da piada dele, mas você não lembra da palavra de Deus. Decadência. Nós somos pessoas totalmente depravadas. Por isso que nós não conseguimos glorificar a Deus. Precisamos do Espírito. E o Espírito está aqui.
te ajudando a lembrar. Te ajudando a lembrar de um monte de coisa que você já aprendeu. Mas você tinha colocado numa caixinha lá da sua memória, lá. Eu não sou psicólogo, mas uma caixinha lá no seu subconsciente. E parece que ela voltou. Opa, é verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Você está consciente dessa necessidade de uma mudança na sua vida? Ou você vai continuar a teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Aí disso você vai lembrar. Disso você vai lembrar. Mas do que eu falei em 1 hora, você não vai lembrar. Você vai continuar nessa, deixa a vida me levar? Diariamente precisamos orar ao Pai em nome do seu Filho, para que o Espírito nos ensine, dia após dia, a viver de fato essa vida cristã, porque essa vida cristã somente se dá por meio do poder da graça. Aqui vai a minha última consideração. Aquele que nos ama, que tem promessas para a nossa vida, que se revela de modo especial ao seu povo, ele nos dá o Espírito Santo por meio da palavra, para que por meio da palavra ele nos faça lembrar tudo aquilo que se faz necessário para que ele se revele a cada um de nós. O Senhor Jesus tem promessas para todos que o amam. Essas promessas são apenas para os que creem, porque os que não creem pouco se importam com a palavra do Evangelho. Mas acredito que se você está aqui é porque você se importa. Talvez precise fazer um rearranjo na sua vida, mas você se importa, porque senão não estaria aqui. E se você se importa, entenda, você precisa da graça, do Espírito atuando no teu espírito para que você faça aquilo que você aprendeu. Às vezes com a sua mãe, com o seu pai, com o avô, com a avó. Pôr em prática aquilo que você aprendeu. E assim, Jesus, de modo muito terno, de modo muito amoroso, se revelará à sua vida. Amém? Vamos encerrar nosso culto cantando uma canção. Aquele que nos ama, nos busca, e nos busca como um bom pastor. Vamos colocar de pé, cantarmos essa última canção. Hino de número 169 do Inário para o Culto Cristão. Buscou-me com ternura.